a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós hoje iremos falar sobre o conceito de função potencial e suas aplicações, tá? Vamos lá. Eu vou considerar um campo vetorial ou de vetores Fão definido num ômega aberto de Rn, caindo em Rn, n sendo 2 ou 3, em que ômega é um conjunto aberto, e eu vou dizer que esse Fão ele é conservativo se existir uma função φ definida nesse ômega, uma função que cai em R, diferenciável com o gradiente da φ igual a Fão em ômega. Ou seja, por exemplo, no caso de n igual a 2, o que seria dφ dx ser igual à primeira entrada do campo vetorial e dφ dy ser igual à segunda entrada do campo vetorial. Tá? Esse, no caso, n igual a 2, n igual a 3 é similar. Tá? Quando essa φ existe, eu vou dizer que essa φ é chamada, quando ela existe, eu vou chamar ela de potencial. Tá certo? Ok. Vamos considerar Fão aqui um campo vetorial definido em R3, tá? Dado por f de xyz igual a um pqr de xyz. Eu vou definir o rotacional desse f por rotacional de f igual a esse vetor aqui, tá? Em que o rotacional de f está sendo calculado num ponto xyz, assim como essas parciais aqui, tá? Eu não coloquei o ponto para não carregar a escrita, tá certo? Então, esse vetor aqui que a gente obtém através do campo, ele é chamado de rotacional, ok? Não é necessário decorar esse vetor, essa fórmula. Existe um jeito bem prático que é o seguinte. O rotacional, você pode pensar nele como o produto vetorial do gradiente com o campo vetorial. Eu coloquei entre aspas porque é assim, ó. Como é que a gente faz? A gente vai calcular o determinante da seguinte matriz. Eu vou colocar aqui IJK, I referente ao vetor 1, 0, 0, J referente ao vetor 0, 1, 0 e K referente ao vetor 0, 0, 1. Vou escrever aqui ddx, aqui ddy e aqui ddz, e aqui vou colocar as coordenadas, funções coordenadas do campo. No caso, pqr, conforme aqui acima. Vamos aplicar Laplace para calcular esse determinante. Então, vamos lá. Então, ó, primeira linha com primeira coluna vai sobrar aqui dr dy menos dq dz. Então, dr dy menos dq dz. Agora, vamos colocar aqui primeira linha, segunda coluna. Tá? Então, vai ficar dr dx menos dpdz. Como é a primeira linha e segunda coluna, tem o menos 1 do Laplace. Então, vai ficar dpdz menos dr dx. E fazendo Laplace na primeira linha e terceira coluna, você obtém dq dx menos dpdy, certo? Ok. No caso de campos definidos em abertos de R2, digamos da forma pq de xy, nesse caso a gente define o rotacional do campo por esse vetor aqui de 3 coordenadas, tá? Precisa guardar ele? Não. Existe um dispositivo, tá? Que é o seguinte. Novamente a gente vai pensar que é o produto vetorial do gradiente com o campo F, tá? Só que aqui a gente vai colocar como PQ0
devido a ser um campo, digamos, de duas coordenadas, ok? Aplicando o Laplace e pensando no seguinte, ó, P e Q dependem de x e y e não depende de z. Então, a parcial dessas duas funções em relação a z é zero. Tá? Pensando nisso e considerando o zero aqui, tá? A gente obtém esse vetor aqui pensando no Laplace. Ok? Vamos adiante. Vale o seguinte resultado. Vamos considerar um campo de classe C1. No caso, o resultado vale para n igual a 2 ou 3, tá? Então, o que é um campo de classe C1? É um campo em que as funções coordenadas são contínuas com derivadas parciais contínuas. Por exemplo, se é no caso desse campo aqui, então significa que P e Q são contínuas e todas as suas parciais de primeira ordem são contínuas, ok? No caso de um campo da forma PQR, tá? O raciocínio é análogo. Então vale o seguinte, se o campo é conservativo, então o rotacional é sempre igual ao vetor nulo do espaço. No caso, o vetor 0, 0, 0. Ok? Por exemplo, vamos verificar se os campos vetoriais f de xy e g de xy são conservativos. Nesse primeiro campo, se a gente aplicar lá a matriz, tá? O que acontece? Se a gente armar ela e aplicar o Laplace, vai dar o vetor 0, 0, 2, tá? Por quê? Então, linha 1, coluna 1. ddy de 0 é 0. ddz de y também é 0. Tá? Então, a primeira coordenada é 0. E prosseguindo com as demais linhas e colunas, vai dar 002, que é diferente do vetor 000, então a gente já pode concluir que o campo F não é conservativo, tá? Ok. No segundo caso, se a gente calcular o rotacional, vai dar o vetor nulo, tá? Entretanto, agora a gente não pode concluir nada, tá? Porque vale o seguinte, se o campo é conservativo, então o rotacional é 0, tá? Então, a princípio, a gente não pode concluir nada, tá? O resultado não assegura a volta. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar exibir uma φ de xy em que o gradiente da φ é igual a f, a g, que no caso é xy, tá? Ou seja, uma φ em que a parcial em relação a x é x e a parcial em relação a y é y. Vamos considerar essa primeira equação e integrar ela com respeito a x, tá? Pensando aí que y é constante. Se a gente integrar, a gente vai ter x ao quadrado sobre 2, tá? E mais alguma coisa que depende de y, porque a gente integrou aí pensando que y era constante, ok? Se a gente fazer a parcial em relação a y dessa φ, vai zerar esse x ao quadrado sobre 2 e esse f é transformado em f' de y. Só que essa mesma parcial nós sabemos que é igual a y. Então, temos essa igualdade. Integrando a f, a gente vai ter que ela é da forma... Aliás, integrando a f', a gente vai ter que a f é y² sobre 2 mais c, em que c é uma constante real. Então, portanto, utilizando aqui todas as nossas informações, tá? Isso daqui e isso, a gente vai ter que a φ é igual a uma coisa dessa forma, em que c é um número real,
tá? Então, F é conservativo, pois a gente exibiu a φ conforme pedido pela nossa definição, ok? Agora nós vamos falar sobre diferenciais exatas, tá? Bem, vamos considerar um campo de vetores em R2, digamos, com entradas PQ, tá? Uma notação aí que a gente pode estar usando para a integral de linha é essa daqui, tá? Em que P e Q são as entradas aí do campo vetorial, tá certo? Antes a gente tinha colocado um Czinho aqui embaixo, mas a gente pode colocar um gama também. Aliás, é comum colocar um gama também quando o gama é a parametrização da curva C, tá? Vejam só. Essa expressão aqui, P de xy dx mais Q dy, a gente vai chamar esse símbolo de forma diferencial, tá? A gente vai falar que a forma diferencial ela é exata, tá? Se existir uma função diferenciável φ em que dφ dx é igual a P e dφ dy é igual a Q sempre, tá? Ou seja, tá? Dizer que uma forma diferencial é exata é a mesma coisa que falar que o campo, no caso PQ, tá? F de xy igual a PQ é conservativo, tá bom? Então, a gente pode reescrever o resultado da parte anterior como? Se isso daqui é uma forma diferencial exata, então o rotacional do campo F igual a PQ é nulo, tá certo? Ok. Um teorema bem interessante que vale é o seguinte. Se F é um campo conservativo definido em um aberto ômega de R2, isto é, existe uma φ definida em ômega real com gradiente de φ igual a F e C é uma curva com parametrização gama de t igual a x de t, y de t, com t morando no intervalo AB, então a integral de linha de F ao longo da curva C é igual a φ de gama de B menos φ de gama de A. Um detalhe, falar que C é uma curva com parametrização gama de t igual a isso, significa que o desenho da curva C, tá, é dado por essa fórmula gama de t igual a isso aqui, tá certo? Tá? Por exemplo, vamos calcular essa integral de linha em que C é a curva parametrizada por gama de t igual a arco tangente de t, seno de t a terceira, com t morando no intervalo 0, 1. Nós vimos anteriormente que f de xy igual a xy é conservativo, tá? Pois a gente exibiu essa φ aqui que tem o gradiente dela igual ao campo F, ok? Então, usando o nosso resultado, o que vai ter? Vai ter que a integral de linha vai ser φ de gama de 1 menos φ de gama de 0. Ou seja, φ de arco tangente de 1, seno de 1, menos φ de 0, 0. Recordando que arco tangente de 1 é π sobre 4, essa daqui fica a nossa resposta. Ok? Vou falar sobre o teorema de Green, que fala o seguinte. Vamos considerar K contido em R2 um conjunto compacto, tá? Com interior não vazio, cuja fronteira é a imagem de uma curva C1 por partes, digamos gama, definida no intervalo AB, fechada, simples e orientada no sentido anti-horário.
Sejam P e Q funções de xy de classe C1 num aberto contendo K. Então, vale o seguinte, a integral de linha, essa integral de linha aqui é igual à integral dupla de dq dx menos dp dy dx dy. Ok, vamos a cada elemento no enunciado do teorema, tá? O que é K contido em R2 um compacto? Um compacto em R2 é, por exemplo, um quadrado, um triângulo, tá? Uma coisa do tipo, por exemplo, essa região aqui delimitada, essa região achorada de vermelho delimitada aqui por esses quatro lados, tá? Ok. Com o interior não vazio, tá? É algo com esse aspecto aqui, não pode se reduzir a um ponto. Ok. Cuja fronteira é a imagem de uma curva C1 por partes. Ou seja, o que isso significa? Significa que o lado aqui dessa região K, tá? Significa que tem um número finito de quinas, tá bom? De bicos. Aqui, digamos, nós temos 4 bicos, tá? Isso é o que significa ser C1 por partes, tá? Então, a curva da fronteira é uma curva que tem um número finito de quinas, fechada. O início dela coincide com o final, simples, ela não tem autointerseção, como por exemplo o símbolo do infinito, e orientada no sentido anti-horário, ou seja, a gente percorre no sentido anti-horário, tá? Então, tudo isso significa que o bordo do conjunto K pode ser desenhado através de uma curva com todas essas propriedades, ok? Tá? Então, tudo isso aí valendo, eu posso reduzir uma integral de linha ao cálculo de uma integral dupla, ok? Ok, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, calcule a integral, essa integral de linha aqui, em que gama é dado por gama de t igual a cosseno t seno t, com t variando de 0 a 2π. Se você tentar fazer isso aqui na mão, pela definição, vai dar muito trabalho, tá? Vai dar muito trabalho. Agora, por Green, a gente tem uma alternativa. Veja só. Gama de t igual a cosseno t seno t com t variando de 0 a 2π representa o bordo do círculo unitário de raio 1 no plano, ok? Tá? E centro na origem, tá? Ok. Então tá certo. A região que é delimitada pela curva gama, tá? São os pontos do plano x, y, tais que x² mais y² é menor ou igual a 1, tá certo? Que eu vou chamar de K, tá? Ok. Então, por Green, essa integral aqui, se eu chamar isso de P e isso de Q, por Green, eu vou ter que essa integral de linha vai ser igual à integral dupla sobre a região K, de dq dx menos dp dy dx dy, em que p é isso e q é isso, tá? dq dx é 3x², dq dy vai ser menos 3y² com o menos da fórmula, mais, sobre k. K dx dy. K é o círculo, K é essa região aqui, né? Então, essa integral dupla pode ser calculada utilizando coordenadas polares e o cálculo o cálculo final, né, vocês fazendo a continha, dá 3π sobre 2, ok? Vamos adiante. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Sejam γ1 e γ2 duas curvas fechadas simples C1 por partes, sendo γ1 orientada no sentido anti-horário e γ2 no sentido horário, como na figura abaixo.
Então, aqui eu tenho gama 1, aqui eu tenho gama 2. Eu vou chamar de B a região compreendida entre gama 1 e gama 2. Tá? Isso aqui. Suponha que P de xy e Q de xy são funções de classe C1 em um aberto que contém B. Prove que a integral de linha sobre a curva gama 1 mais a integral de linha sobre a curva gama 2 referente a esse campo aqui vai ser a integral dupla sobre o conjunto B de dq dx menos dp dy dx dy. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar alguns pontos auxiliares. Digamos, R, S, T, U, V, X, Z e Y, tá? Então, vamos considerar esses pontos aí auxiliares e vamos denotar isso daqui pelo segmento TU, daqui para cá, e XR, o segmento que sai de X e cai em R, ok? Eu vou chamar de B1 a região limitada pela curva R, S, T, U, V, X, R. A curva que passa por esses pontos, tá? Ok. E vou chamar de B2 a região limitada pela curva que passa pelos pontos R, X, Z, U, T, Y, R. Ok? Ok. Então, olha só. Com respeito à região B1, tá? Essa curva RSTUVXR, ela está orientada no sentido anti-horário e ela é C1 por partes, tá? Então, eu posso aplicar green em B1. Então, a integral dupla sobre B1 de dq dx menos dp dy dx dy vai ser a integral de linha p dx mais q dy sobre a curva RST-UVXR, que eu posso quebrar como a curva RST mais TU mais UVX mais XR. Tá? Eu posso pegar a curva toda e quebrar em todos esses pedaços aí. Ou seja, referente à curva RST, TU, UVX e XR. Tá? Então, eu posso, né? Peguei a curva toda e quebrei a integral de linha nessa curva toda em, digamos, subcurvas, tá? O mesmo pode ser feito sobre a região B2, tá? Por quê? Por causa do seguinte, porque essa curva aqui, ó, RXZUTYR, tal, fica orientada no sentido anti-horário, tá bom? Então, aplicando green na região B2, eu vou ter que vai ficar a integral dupla sobre a região B2 de dq dx menos dp dy vai ser a integral de linha sobre a curva, sobre essa curva aqui, tá? E eu vou quebrar a integral de linhas em, digamos, subcurvas. No segmento Rx, XEU, UT e TYR, tá? Então, tá. Só um comentário aqui referente ao segmento TU, tá bom? Ok. Então no B2 eu quebrei como Rx, XEU, UT e TYR. Um detalhe, tá? Olha aqui XR, tá? O segmento XR. Um fato que vale é que a integral de linha sobre o segmento saindo de x e caindo em R tem o valor oposto sobre a integral de linha do segmento que começa em R e finaliza em x. Então, essa integral com essa, quando eu somo, se anula. O mesmo vale para aqui TU e UT, ok? Então, somando essa integral com essa, eu vou ter a integral dupla sobre B, tá?
E, considerando o anulamento que eu falei, vai ficar a integral de linha da curva RST mais a da curva TYR, que dá gama 1, tá? Mais o Vx mais XEU, que dá gama 2, o que demonstra o exercício, ok?